Nós estamos falando sobre as marcas de um verdadeiro seguidor de Cristo. Muitos dizem ser discípulo de Cristo, dizer que é cristão. E nós vemos isso hoje na atualidade, até mesmo no meio do mundo artístico. Pessoas se intitulando e dizendo que é seguidores de Cristo, mas não demonstram estas marcas em sua vida, em seu cotidiano, porque o verdadeiro cristão não é conhecido pelas suas palavras. O verdadeiro cristão, ele é conhecido pela sua vivência e pela sua trajetória. Muito mais do que você bater no portão de alguém e proferir esta palavra, há algo que prega ainda mais, que é a nossa vida, é o nosso ser, é o que olham e vê em nós, se vê Cristo em você. Neste momento, então, nisto conhecereis que sois os discípulos, se fazer o quê? Mas peraí, não seremos conhecidos que somos discípulos de Jesus simplesmente de pegar uma Bíblia, colocar debaixo do braço e seguir? Nós não seremos simplesmente conhecidos como discípulos de Jesus simplesmente colocarmos um terno, uma gravata, uma saia longa? Não seremos simplesmente conhecidos por aí? Não, é se amares uns aos outros, nisso sereis conhecido que sois meu discípulo. Mas que negócio é esse que eu digo que amo a Jesus, que sou seguidor de Cristo, mas não amo o meu próximo? Eu digo que sou seguidor de Cristo e que sou servo dele e que Cristo vive em mim, mas eu não amo o meu próximo. Hoje virou moda dizer que é cristão. E tem quem às vezes pega uma faixa e diz 100% Jesus Cristo, mas a vida que a pessoa leva não condiz com o que ela fala ou que prega. Olha só, em Colossenses capítulo 2, versículo 6 diz assim: olha, portanto vós que recebeste a Cristo, andai também nele. Então, ou seja, nós que recebemos a Cristo, nós temos que ter um viver diferente e transformado, um viver que resulta em conversão e adoração e glorificação a Deus, porque alguém tem que olhar e dizer, realmente esse é verdadeiro cristão. Só que nós estamos vendo pessoas, às vezes até no mundo artístico, dizendo ser cristão, dizendo ser servo de Jesus, porém a vivência dele, porém a prática dele não condiz com o que a Bíblia diz, com o que a palavra diz. Porque se nós nos deixamos moldar por esta palavra, se nós deixamos nos moldar pelo que Jesus disse, pelo que Jesus ensinou, a nossa vida tem que mudar, as nossas falas tem que mudar, o nosso viver, ele tem que ser diferente. Todos que tiveram um real encontro com Cristo tiveram a sua vida transformada. Tem pessoas que estão dizendo, eu tive um real encontro com Jesus, mas a sua vida continua a mesma quando estava no mundo. Todos aqueles que tiveram um real encontro com Jesus tiveram a sua vida transformada. Os irmãos lembram de Paulo, quando ainda era perseguidor da igreja. Paulo, quando ainda perseguia os cristãos. Mas um dia, quando ele encontra com Jesus a caminho de Damasco, a vida dele nunca mais foi a mesma. A vida dele foi transformada. Paulo, que outrora era seguidor, era perseguidor da igreja de Cristo, agora ele é um sofredor pela causa do evangelho. Paulo, que outrora era um homem resistente, de coração duro, agora é um homem que exala amor, é um homem que exala o Espírito Santo, é um homem transformado. Não tem como, irmãos, andar com Cristo e continuar a mesma pessoa. Não tem como andar com Cristo e continuar o mesmo mundano. Nós somos transformados, nós somos libertos. Aleluia. Oh glória. A sexta marca, a perseguição. A sexta marca que eu quero trazer, a igreja sempre foi perseguida. Todos aqueles que quiseram viver a vontade de Deus passou por perseguição, passou por luta. Só que a igreja observou que em muitos lugares o mundo tem amado a igreja mais do que odiado. Só que Jesus disse em João capítulo 15, versículo 18 ao 19, que se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro que vós odiou-me a mim. E se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, porque do mundo eu vos tirei, o mundo vos odeia. E a pergunta é, se o mundo está amando a igreja mais do que odiando, será que temos cumprido realmente a nossa missão como igreja? Eu não estou falando de você ser grosseiro, você ser antipático e ser alguém que ninguém suporta, não. Mas será que nós temos incomodado as trevas? Estamos vivendo em uma época, irmãos, tão complicada, que eu pude ver um telão dentro de uma igreja, e a igreja festejando e alegrando por uma alma que estava se rendendo aos pés. Não. Por Jesus batizar alguém com o Espírito Santo, não. Por Jesus transformar alguém que está descendo as águas batismais, não. A festa era muito grande por causa de um jogador que estava sendo convocado pela Copa. Que isso, irmãos? Como assim? Uma igreja festejando, alegando muito mais por um jogador sendo convocado para a Copa do Mundo, que pouco importa para a igreja, pouco importa para a salvação.
se alegrando muito mais por um jogador que foi convocado para a seleção do que por uma alma que se rende aos pés de Jesus. Isso nós temos que refletir, irmãos. Não ameis o mundo nem o que no mundo hás, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E hoje temos visto muita gente abraçando o mundo. Não estou falando de almas, estou falando de sistema corrompido, para tentar ficar bem com o céu e com o mundo. Mas Tiago diz: qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui inimigo de Deus.